Bem-vindo a todos novamente. Vamos para uma outra sessão, né? Estamos caminhando devagar e sempre, né? Um aperfeiçoamento aqui do nosso conhecimento com as nossas discussões. Pois bem, sessão 2.3, né? Módulo 2, Laboratórios de Inovação e Open Innovation no setor público. Tá? Então, é mais um aspecto atual que nós vamos discutir nessa sessão, né? A arquitetura da experimentação, né? O que são e como funcionam os laboratórios de inovação pública, a abertura do Estado, ou seja, a inovação aberta como estratégia de governo. Já, já há algum tempo nós estamos comentando a respeito disso, né? Não há como se fazer inovação de forma fechada no momento atual, né? O ecossistema brasileiro de laboratórios, casos de sucesso, alguns exemplos, tá? Desafios, sustentabilidade e o futuro, né? Dos laboratórios brasileiros. Então, a gente vai dar uma passada nesse ambiente aí de laboratórios e de inovação aberta no setor público no Brasil, ok? Os laboratórios de inovação e Open Innovation no setor público. A necessidade de espaços seguros. Um momento, pegadinha aqui deu uma quieta, mas enfim, a necessidade de espaços seguros para a experimentação, né? Os laboratórios de inovação surgem como espaços seguros para falhar, né? Então, ali é nesse ambiente que a gente pode exercitar as nossas falhas, né? Sem temer os erros, né? Na administração pública, já que no momento real isso pode ser, né? Comprometido por conta das regras. A transição para um Estado ágil, digital e centrado no cidadão exige transformação cultural profunda. E os laboratórios um expoente nesse sentido, né? Eles contribuem para essa transformação da cultura por conta da formação, inclusive, e da interação que eles têm com os órgãos públicos. Eles permitem experimentação com baixo custo e alto potencial de aprendizado institucional, tá? Até porque é um ambiente controlado, né? É um ambiente de exceção onde se pode testar. Dilema fundamental: conciliar estabilidade e conformidade legal, né, própria do Estado, né, com a necessidade de experimentar e se adaptar às novas realidades. Então, é um dilema fundamental e os laboratórios contribuem para a superação desse dilema, né? Cultura de medo, o direito administrativo do medo, cria ambiente de aversão ao risco. Então, o laboratório, por ser um ambiente próprio para teste, como está aí na frase, né? Espaços seguros para falhar, a gente tem essa segurança, né? Não precisa ter esse medo, né? Porque ele é próprio para isso, porque não está subjugado a uma realidade onde as normas estão vigentes, né? Nós estamos dentro de um ambiente controlado. E a inovação aberta, né? O desafio monopólio estatal do conhecimento, promovendo a inteligência coletiva. É o que a gente vem batendo, né? Aquela questão antiga que o Estado, né, chegava, né, os gestores, né, definiam as políticas públicas e dizia exatamente o que deveria ser feito, né, partindo de cima para baixo e implementar na sociedade. Hoje em dia isso não é mais aceitável, né? Até porque está fadado ao fracasso, né? Você tem que esse monopólio do conhecimento estatal já passou, né? É necessário dialogar, sim, ter cooperação com outros agentes. Nós estamos batendo muito nisso, né? Para poder gerar realmente a inteligência coletiva, né? Aquela velha máxima, né? Duas cabeças pensam melhor que uma, não é? Isso é antigo, mas extremamente válido. A arquitetura da experimentação. O que são os laboratórios de inovação pública? São estruturas dedicadas à resolução de problemas públicos complexos através de abordagens inovadoras.
atuam como pontes entre a burocracia tradicional e ecossistema de inovações externas. E são dois mundos completamente diferentes, né? A burocracia estável, né? Controlada, normatizada, né? Estruturada, hierarquizada, para dialogar com ecossistemas que são complexos, multidimensionais, em redes dinâmicas que se alteram o tempo todo, com ações e feedbacks acontecendo o tempo todo, ou seja, extremamente dinâmico, ou seja, dois ambientes completamente diferentes. E os laboratórios atuam para conciliar essas duas perspectivas, né? É composto por equipes multidisciplinares, né, reúne profissionais de diferentes áreas para ampliar a perspectiva sobre desafios públicos, já que os desafios não são, como é que se diz, unidimensional, né? Os desafios não são unidimensionais, né? Então é preciso profissionais de diferentes áreas para que você tenha a contribuição multidisciplinar para a solução de um problema complexo, né? Métodos participativos utilizam ferramentas de design e cocriação para desenvolver soluções centradas no cidadão, né? Então, só o fato de ser centrado no cidadão tem que se buscar, né, no cidadão o que ele quer em termos de solução para os seus problemas, né? Então, é preciso envolver vários atores e cocriar, não é simplesmente desenhar, né, elaborar uma proposta conjuntamente. Não, tem que co-criar, né? Ou seja, criar conjuntamente a solução. Experimentação segura. Criam ambientes protegidos para testar novas ideias com baixo risco institucional, já que eles são próprios para isso e possuem um ambiente regulado para isso, né? Laboratórios introduzem novas mentalidades e ferramentas no coração do Estado, atingindo um daqueles calcanhares, né? Uma daquelas barreiras, mudança cultural. Tá? Como nós já dissemos, não adianta você ter um aparato tecnológico extremamente desenvolvido, né? Uma estrutura institucional desenvolvida, mas se não há pessoas capacitadas e dispostas a encarar esses desafios. Não é mesmo? Propósitos centrais dos laboratórios de inovação pública. Resolver problemas intratáveis, né, os chamados wicked problems, né? Enfrenta desafios sem soluções claras que atravessam múltiplos órgãos governamentais. Abordam questões como evasão escolar, mobilidade urbana, mortalidade infantil, ou seja, problemas que não têm como ser resolvidos apenas sob uma ótica, somente por meio de um determinado órgão ou por meio de uma única política pública, né? Ele é multidimensional, né? São problemas complexos, difíceis de serem solucionados. Multissetorial, ele é transversal, né? Então, os laboratórios ajudam a desenvolver, por meio de metodologias inovadoras, soluções para esses problemas intratáveis, ou propor soluções para esses problemas intratáveis. A catalisar, né, transformação cultural. É um propósito dos laboratórios. Né, difundem nova cultura organizacional, mais colaborativa e experimental, atua como agentes de mudança dentro da administração pública tradicional, já que eles estão em um ambiente próprio para poder agir dessa forma, né, e convencer os gestores que estão imersos nessa burocracia tradicional. Tá? Propósito também dos laboratórios, melhorar serviços públicos, ou seja, redesenhar serviços existentes pela perspectiva do usuário final. Nós estamos falando o tempo todo no usuário. Ele é o objeto mais importante desse processo de transformação. Afinal, ele vai ser afetado. É para ele que essa transformação está sendo feita, né? Tornam os serviços mais simples, acessíveis e eficientes para os cidadãos. Esse é um propósito. Né? Se for para transformar em mais complexo, mais difícil de acesso, não precisa nem dos laboratórios, né?
Construir capacidades, capacitar servidores públicos em metodologias inovadoras e colaborativas. Também é um propósito desses laboratórios. Cria um efeito multiplicador, especialmente quando vinculado à escola de governo, né? É um laboratório vinculado à escola de governo, você vai terminar formando profissionais, né, da área de gestão pública, de diferentes entes da federação. Como estamos acontecendo aqui agora, né? Nós somos um laboratório, mas estamos fazendo uma multiplicação de conhecimento. Outra, o servidor que tem esse conhecimento tende a convencer outros, né? Ou a capacitar outros colegas, ou pelo menos abrir os olhos desses colegas para essa nova realidade que estamos enfrentando. Então, é um multiplicador. Tipologia dos laboratórios de inovação pública no Brasil. O Brasil desenvolveu diversos modelos de laboratórios de inovação pública, adaptados a diferentes contextos institucionais. Tem-se os laboratórios centrais, né, vinculados a órgãos centrais, como o Genova, da ENAP, né, aqui em Brasília, apoiam toda a administração e desafios de inovação. Né? Laboratórios setoriais, focados em áreas específicas, como o IJustiPlab, do Judiciário, e o ILAB, né, do TCU, que trata do controle interno, controle externo, aliás, me desculpe. Laboratórios legislativos, né, promove transparência e participação cidadã no processo legislativo, como o Lab Hacker, da Câmara dos Deputados. Né? Laboratórios subnacionais, estabelecidos em governos estaduais e municipais para problemas locais, como NDICOS de Santa Catarina, o Lab Rio. Né? Então, assim, são exemplos de laboratórios. Existem dezenas de laboratórios espalhados pelo Brasil. Pegamos aqui apenas alguns exemplos. Tá? Cada um com um foco, né? Talvez o mais conhecido seja esse Genova, por conta de ser um laboratório central e com uma capilaridade muito grande no Brasil. O arsenal metodológico, ferramentas para inovação pública, né? Para ser utilizado por esses laboratórios e serem multiplicados na administração pública. O que define um laboratório de inovação não é o seu espaço físico, mas o seu arsenal metodológico. Né? Uma das ferramentas, né, muito famosa e talvez a mais difundida, o Design Thinking, né, é um processo estruturado centrado no ser humano. Segue ciclo de empatia, definição, ideação, prototipagem e teste. Ou seja, é uma metodologia estruturada, com foco no cidadão, no ser humano, e que é muito utilizada para desenvolver, né, inovações, né? A ferramenta inclui entrevistas etnográficas, observação participante e sessões de cocriação com diversos atores. Não cabe aqui, né, nem é escopo da nossa disciplina, esmiuçar essas ferramentas, né? A gente tende a trazer. Ó, existem essas, né? É, aliás, existem dezenas, quiçá centenas de ferramentas para serem aplicadas, né, na gestão com a intenção de inovar e de romper barreiras. Mas aí a gente está trazendo alguns exemplos para que aqueles mais curiosos, né, e que vão se deparar com determinadas situações que exijam, né, aí ele possa se aprofundar mais e, de repente, não ele mesmo implementar, né, ou utilizar-se da ferramenta, mas ter capacidade, até no momento de contratação, definir o que você quer, né? Tem os sprints de inovação, que é ciclos intensivos de curta duração, 5 a 7 dias, com equipe multidisciplinares. Né? Desbloqueiem problemas paralisados na burocracia através de processos acelerados de design thinking. Ou seja, usa os pressupostos do design think, mas em curto espaço de tempo para tentar desbloquear um determinado problema. Também é muito útil. Né? E envolve, assim, várias pessoas, assim como no design thinking também, né? Temos resultados de estudo na administração pública já plenamente comprovados, tá, gente? Não se procurar aí exemplos, tem vários, né? Que pode se tirar como parâmetro de sucesso. Tem-se os Living Labs, né?
experimentação em contexto real e limitado. Por exemplo, você tem uma determinada situação, um projeto que, né, um determinado experimento, e você quer testar isso no mundo real. Numa escola, num hospital, num bairro, né? Ou seja, você vai para o mundo real fazer a experimentação se aquele objeto, né, desenvolvido, se aquela solução desenvolvida, melhor dizendo, ela tem resultados positivos, né? Até para que você não depois universalize essa solução sem saber se vai dar resultado ou não. E aí você tem uma economia grande de custos, né? E de tempo também, né? Usuários finais participam ativamente no teste e refinamento das soluções em ambientes autênticos, né? Então, pode ser escola, pode ser hospital, pode ser um bairro, pode ser um órgão governamental. Ó, a solução está aqui, vamos testar para ver se funciona, e aí há uma participação aí do grupo, né? De novo, há que se ter colaboração, não só no desenvolvimento, mas na aplicação da solução. Essas metodologias importadas do design e das startups são adaptadas à complexa realidade do setor público brasileiro. São ferramentas, né, métodos que vieram da iniciativa privada e que têm que ser adaptadas a situações vivenciadas no setor público. Tá? A abertura do Estado, né, inovação aberta como estratégia de governança. Né? A inovação aberta no setor público rompe com a tradição administrativa fechada, né, que a própria administração pública desenvolvia, né, identificava o problema, desenvolvia a solução e disponibilizava e implementava na sociedade. Né? Isso rompe esse paradigma. Propõe que organizações governamentais utilizem conhecimentos externos e compartilhem seus próprios recursos. Né? A disponibilidade de dados pela gestão pública hoje em dia é um exemplo de disponibilização de recursos para a sociedade, né? Para que ela utilize como ferramenta, os próprios órgãos públicos se valem dessas plataformas de dados governamentais para desenvolver, né, as suas soluções para os problemas identificados. O que que se tem aí dentro da inovação aberta, né, como estratégia de governança? Fluxo de conhecimento, criação de canais sistemáticos para absorver ideias da sociedade e compartilhar dados governamentais. É uma via de mão dupla, né? Quando o Chesbrough, lá em 2003, criou, né, teorizou a inovação aberta, ele deixa bem claro, né? A entidade, no caso, meio privado, né, a empresa busca conhecimento interno, né, para desenvolver as suas inovações e colocar no mercado, e também disponibiliza, né, via licenciamento, via coparticipação, os seus conhecimentos com o mercado. Tá? Então, é uma via de mão dupla. No caso do governo, idem, disponibiliza dados, mas também procura absorver dados da sociedade para desenvolver soluções para resolver os problemas com foco no usuário, que é ele que interessa. Né? Legitimidade ampliada quando se utiliza a inovação aberta, né? Decisões construídas coletivamente ganham maior aceitação e apoio público, já que a própria sociedade está envolvida naquela solução do problema. Diversidade de soluções, acesso a perspectivas variadas, gera respostas mais criativas para problemas públicos complexos. Né? De novo, duas, três cabeças funcionam melhor que uma, não é? É comum a gente sozinho, né, enclausurado na nossa torre de marfim, achar que a gente conseguiu uma solução maravilhosa. E quando você expõe isso à visibilidade pública, à crítica, e aí você começa a descobrir as fragilidades daquela solução que você está propondo. Tá? Isso no meio acadêmico, por exemplo, é muito comum, né? A gente aceitar, claro, buscar as críticas dos colegas para aperfeiçoar as nossas pesquisas. Né? Porque nós não conseguimos ter uma visão holística de tudo. Assim como o Estado também não. Nós vivemos num mundo extremamente complexo. Desafios da implementação. Desenvolvimento de capacidades internas. Né? Esses desafios vão se repetindo, né, gente? É o que eu falei, os assuntos vão se repetindo em cada cenário diferente, mas
a gente pode identificar que existe aí um vetor, né, de determinados fatores, né, que precisam, que são desafios e que precisam ser enfrentados. Então, capacidades internas para gerenciar parcerias externas. Um gestor tem que ser um bom negociador quando se enfrenta um ambiente colaborativo, né? Questões complexas de propriedade intelectual em colaborações. Sim, quem é o dono disso? A propriedade intelectual vai ser compartilhada? Quanto ela vai ser compartilhada? Quantos por cento pertence a cada um? Estou dando aqui chutando um exemplo. Ou um determinado ente vai ficar com essa propriedade intelectual em detrimento do outro. Então, a capacidade de negociação é extremamente importante quando se trata de colaborações, né? Risco de captura por grupos de interesse mais organizados. Como você abre isso para a sociedade, e aí você tem diferentes stakeholders, você tem o risco daqueles que têm mais poder, né? Seja político, seja econômico, seja organizacional, né? Tem organizações, né? Sociedade civil organizada, tem ONGs, né? Que tem um poder de influência grande, tem grupos econômicos, né? Tem grupos políticos, né? Que são mais influentes que outros e tende a capturar, né? Então, essa solução, né? Esse benefício ou essa gestão do bem público com é, 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 ideias, muitas vezes, não compatíveis com as necessidades reais da sociedade. Né? Necessidade de estruturas de governança transparente. Se é aberto, é preciso ser transparente, para que todos tomem conhecimento, tá? Para não criar vieses discriminatórios e, inclusive, aumentar a desigualdade. Até porque, sendo transparente, pode-se corrigir eventuais problemas daquela solução. Tá? Mecanismo de inovação aberta no governo brasileiro. Desafios públicos e hackathons. Né? O governo lança problemas para que a sociedade proponha soluções criativas. Maratonas de programação geram protótipos rápidos e fortalecem o ecossistema da inovação nacional. Tem uma série de exemplos disso, viu, pessoal? Se organiza hackathons, né, aqueles ambientes onde programadores, o pessoal das startups se reúnem para discutir determinados problemas e apresentar soluções, né? E tem muitos entes públicos que se utilizam de soluções criadas nessas grandes maratonas, né, de especialistas de startups. Né? Dados governamentais abertos também é um mecanismo de inovação. Né? Disponibilização de dados públicos em formatos legíveis e por máquina e de livre uso. Tem que ter esse acesso, porque senão você não consegue transformar esses dados, né, em uma solução para determinados problemas. Então, a riqueza dos dados está aí. Você tem essa quantidade de dados, mas isso tem que estar disponível em formato tal que você possa utilizar, reprogramá-los, né, arrumá-los de maneira que atenda a uma determinada solução. Cria infraestrutura para novas aplicações. Sim, é para isso que os dados abertos servem, né? é, Pesquisas e controle social efetivo. Muitas vezes a pessoa fala, mas é o portal da transparência é só, né, para a gente ver e tal, é controle social. Não, dali se tiram dados, né, para serem tratados de uma forma que atenda à solução de determinados problemas. E aí ele tem que ser acessível, né, que ferramentas possam capturar esses dados e tratá-los. Senão, ele perde parte do seu valor. Né? O crowdsourcing de políticas, né? Plataformas digitais coletam ideias e opiniões para formular políticas e leis, por exemplo. Né? Por quê? Porque por meio de plataformas digitais você consegue acessar um número enorme de participantes, né? E aí você consegue ter realmente uma quantidade de ideias que vem dos mais diversos espaços, né? Multidimensionais, né?
para você, principalmente no caso de legislação, você avançar, né? E legislar de uma forma que atenda mais essa pluralidade da população, essa heterogeneidade da população. Minha língua aprende toda vez que eu falo uma palavra dessa que é enorme, né? Faz parte. É, o Marco Civil da Internet e a própria Lei Geral de Proteção de Dados foram construídos com consultas públicas online, ou seja, por meio de crowdsourcing, né? Ou seja, teve uma influência muito grande da população, da participação popular. E isso dá mais legitimidade à própria legislação, né? Produção de serviços, né? Faz parte do mecanismo de inovação aberta. Não é só planejar, identificar o problema, não. Você coparticipa na produção e na implementação, né, da solução desenvolvida. Cidadãos como parceiros ativos no desenho e entrega de serviços. Reconhece o conhecimento comunitário como essencial para políticas eficazes. O Marco Civil da Internet é uma participação comunitária, né? Isso é inovação aberta, né? A gente começa a visualizar que a inovação aberta ela traz legitimidade para as políticas. E aí a chance de a lei pegar, como nós, costumamos afirmar, no Brasil a lei não pega, né? Mas está lá. Então, assim, quando você tem a participação popular, a própria participação já é um instrumento de legitimidade que faz com que a lei se torne cada vez mais eficaz. O ecossistema brasileiro de laboratórios, casos de sucesso, né? Vamos pegar alguns aqui, tá? O Brasil possui um ecossistema de laboratório de inovação em plena expansão. Dezenas de iniciativas se desenvolvem nos 3 níveis governamentais, né? Como eu disse, o Genova da INAP, talvez seja o mais conhecido, né? Laboratório Estratégico Federal que apoia órgãos públicos e capacita servidores. Caso de destaque, transformação digital do INSS com imersão etnográfica, ou seja, uma aplicação prática que surtiu grandes efeitos. Mudou bastante os processos no INSS. Eu pensei que tinha colocado um slide aqui sobre o estudo de caso do INSS, mas não coloquei. Mas na apostila disponibilizada tem lá exatamente os benefícios que trouxe essa parceria do Genova da ENAP com o INSS. Realmente houveram benefícios muito valiosos para todo o sistema de sistema social, tá? Para todo o sistema social brasileiro. O ILAB do TCU, foco em inovações para controle externo, com análise de dados e inovação aberta. E inteligência artificial, desculpe. O projeto ALICE, sistema que analisa automaticamente licitações, gerando economia bilionária. Porque esse sistema ALICE ele é capaz de analisar todos os editais publicados nos diários, né, oficiais. Ele faz uma análise da publicação dos editais e já identifica determinados vieses, né, direcionamentos, né, possibilidades de sobrepreço, e isso faz com que antecipadamente, né, proativamente, o tribunal possa agir e não deixar que a coisa aconteça para agir depois, né, do leite derramado. Então, olha só como é que esses laboratórios, com a utilização de tecnologias de ponta, né, de instrumentos de ponta, né, de vanguarda, como a inteligência artificial, é capaz de trazer benefícios ao Estado. Bilhões, segundo o TCU, bilhões são economizados com o projeto Alice. Tá? O Lab Hacker, da Câmara, pioneiro em governo aberto no Legislativo, com foco em participação cidadã. Né? Plataforma e democracia, permitiu colaboração popular no Marco Civil e não na Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Foi por meio desse Lab Hacker que houve essa participação popular. Né? É um laboratório setorial, né, lá do Legislativo, né, chamado E-Democracia. Esses laboratórios criam interfaces entre governo e sociedade, transformam a administração pública com metodologias inovadoras e foco no cidadão.
Ou seja, isso aqui é o momento atual nosso, é o que nós estamos vivendo, né? E precisamos ampliá-los, né? Precisamos avançar, porque as tecnologias estão chegando cada vez mais rápido. A mais recente aí, a inteligência artificial generativa, né? É, ela está sacudindo, né, a sociedade, né? E tem outras coisas vindo por aí também, que vamos falar depois lá no terceiro módulo. Não vou dar spoiler aqui, não. Desafios, sustentabilidade e o futuro dos laboratórios no Brasil. Vale da morte, da escalabilidade. Protótipos bem-sucedidos raramente se transformam em políticas nacionais. Falta apoio político, recursos permanentes e articulação institucional. Ou seja, se não tiver uma infraestrutura institucional desenvolvida, apta, né, ciente da importância desses laboratórios, as soluções ficam nas prateleiras. Ou seja, não tem eficácia nem efetividade. Não muda a realidade social. Pode ser até um custo morto, né? Desperdício de recursos. Enfim, é a realidade. Resistência cultural e burocrática está aí de novo, ela é persistente, né? Afinal, faz parte da estrutura do Estado a estabilidade, né? E a hierarquia. Experimentação e tolerância ao erro colidem com a cultura da conformidade. Ainda muitos da nossa administração pública, por falta de capacitação, não conseguem enxergar os benefícios que as novas legislações trouxeram. E continuam atuando com esse foco de conformidade. Áreas jurídicas e controle interno frequentemente bloqueiam inovações. Por falta de treinamento, de conhecimento, de aversão ao risco, né? De culturalmente se sentir mais confortável, continuar do jeito que está, não é? E isso precisa mudar. Precariedade institucional e de financiamento. Iniciativas dependem de lideranças específicas e equipes temporárias. Depende, muita coisa que dá sucesso, que funciona, depende de alguém que capitaneia, né? Aquele líder que aparece e compra a ideia e leva adiante, porque ele tem força política, tem influência financeira, tem capacidade de arrecadar recursos, e aí ele leva o projeto à frente. Mas a gente fica dependendo dessa liderança. Um outro aspecto também que atrapalha muito é a questão de equipes temporárias. Eu vivenciei muito isso no setor público. Vou dar um exemplo rápido aqui. É que toda vez que você ia desenvolver um grupo de trabalho, por exemplo, e precisava de pessoas de diversos órgãos, e você mandava, né, o convite, ou, né, até por força de uma determinada legislação que exigia a composição de um grupo de trabalho multidisciplinar de vários órgãos, né? Qual era a tendência? Vou colocar a realidade. O que acontecia? Eu enviava quem? Eu estou dizendo, eu estou me personificando, né, como se fosse até a administração patrimonialista, né? Para não dizer dar nome aos bois mesmo. Quem geralmente o órgão manda nesses casos? É aquele mais capacitado? É o mais atualizado? Né, aquele que tem um conhecimento mais holístico? Não. Porque esse ele precisa lá. Ele manda aquele servidor que tem menos impacto no seu ambiente próprio de trabalho para compor esse grupo. E qual é a chance, então, de sair algo bom desse grupo? Já que as pessoas que estão ali não são as mais apropriadas, não são as mais conhecedoras, as mais, como é que se diz, treinadas para aquele tipo de coisa, e a tendência é você não avançar muito. Além de algumas pessoas que não têm poder de decisão nenhum sobre o que está sendo discutido. E isso inviabiliza os grupos de trabalho multidisciplinar, multissetoriais. Vivenciei isso muito na prática. Muitos grupos criados para poder desenvolver uma solução conjunta,
iria à bancarrota. Chegaram a conclusões que não serviam para nada. E as pessoas que estavam ali não eram as mais apropriadas para desenvolver aquilo. Né? Então, equipes temporárias e não capacitadas. Isso eu vivenciei muito na prática. Financiamento instável compromete planejamento de longo prazo. Sem sombra, primeiro, aquele que a gente já disse. Orçamento extremamente engessado. Dificulta qualquer iniciativa nova. Segundo, incremental. Está faltando sempre recurso. Terceiro, resultados imediatos. Se não tiver resultado imediato, não vai para frente. Essa falta de cultura de longo prazo é o calcanhar de Aquiles. É um dos empecilhos da administração pública. Caminhos para fortalecimento. Inclusão formal nos instrumentos de planejamento e orçamento, PPA. Eu, como sou da área de orçamento, veio da literatura isso. Não basta incluir. Não basta. Se você, na hora de distribuir as dotações, não priorizar essas dotações, ela não tiver apelo, ela vai ser suprimida em detrimento de outras que são mais prioritárias, segundo a visão dos atores dominantes. É preciso ter um convencimento de que isso é importante. Senão, não adianta colocar lá. Vão vir os contingenciamentos e vai cair em cima dessas ações. Então, estar por estar não garante. Mas, para ir à frente, é um pressuposto que esteja. Né? Criação de carreiras específicas para inovação pública. Não sei se isso também. Eu estou colocando, gente, uma certa crítica em cima dos próprios dados que eu levantei na literatura, trouxe justamente para isso, por conta da minha experiência no setor público de mais de 30 anos. Né? Já são 40, se contar tudo, né? 40 e algumas coisas. Né? Então, coisas que eu vivenciei. Você cria uma carreira. Aí a própria estruturação da carreira, ela engessa. E objetos como inovações, elas são dinâmicas e necessitam de capacidades que estejam dispostas a estarem cada vez mais atenadas e atualizadas. Se você não tiver um benefício para que isso ocorra, vai ser mais uma carreira estagnada que vai fazer o mais do mesmo. É uma crítica minha, opinião pessoal, tá? Em cima do que eu levantei na literatura por conta da minha experiência enquanto profissional. Fortalecimento de redes como a InovaGov. Ah, sim, isso aí é verdade. É um caminho para fortalecimento. Mas para isso passa por onde também? Recursos, capacitação de pessoal, né, prioridade governamental, ou seja, convencimento de quem decide para que isso vá à frente. Porque o engessamento, né, da legislação, do orçamento público, que é uma legislação também, porque é uma lei, ele é uma barreira muito poderosa. Tá? Senão, a gente vai ficar sempre dependendo desse líder, né, visionário, né, que também passa pouco tempo, né, nos cargos, que a gente sabe, os cargos são. Mudam-se as pessoas dos cargos com muita frequência, as pessoas que têm capacidade de decisão. O desafio é transformar ilhas de excelência na nova regra de fazer políticas públicas, aberta, colaborativa e centrada no cidadão. É fundamental. E isso é um desafio. Abertura, colaboração e voltada para as necessidades reais do cidadão. Conclusão. Da experimentação à institucionalização da inovação pública, né? Esse é o sonho. Sair da experimentação para institucionalizar. Transformação paradigmática. Laboratórios criaram espaços seguros para experimentação. Verdade, já é uma realidade brasileira, né? Na administração pública brasileira. Introduziram novas metodologias centradas no cidadão, superando ambientes aversos ao risco. Como no caso do próprio design thinking, né? São métodos centrados na pessoa. Impacto comprovado. Genova e Lab do TCU, Lab Hacker,
geram soluções de alto impacto no serviço público. A filosofia da inovação aberta rompeu com o modelo estatal autossuficiente, até porque é incapaz de atender às situações complexas do cidadão atual. Né? Desafio da escalabilidade. Né? Superar o Vale da Morte, ou seja, desafio de ampliar isso, né? Exige mais que a excelência metodológica. Olha, tem tecnologia, tem metodologia, mas precisa de outras coisas para poder vencer esse Vale da Morte. E nós já vimos. Capacitação, né? Apelo, né? Político, legitimidade, né? Recursos financeiros perenes, senão vai à frente. Requer apoio político, recursos permanentes, mudança de cultura institucional. O futuro da inovação pública depende da conexão dessas ilhas de excelência. Experimentação, protótipos e pilotos em ambiente controlado. Temos isso. Consolidação, integração aos ciclos formais de planejamento. Falamos também. PPA, LDO, LOA. Institucionalização, inovação como função permanente do Estado. No que pese as novas leis, né, de licitação, de startups, né, ciência e tecnologia, né, já seria um avanço, essa institucionalização exige mais. Incorporar a lógica dos laboratórios ao DNA da gestão pública é essencial para enfrentar os desafios do século XXI. Senão, vamos ficar para trás. Nós estamos indo muito bem na digitalização, mas é uma ilha e muito focado no governo federal. E é apenas um dos pressupostos da inovação. É apenas um braço, é apenas uma vertente, é apenas um vetor. Tá?